Antes de começarmos essa história, deixe-me perguntar: de onde você está assistindo hoje à noite? Está encolhido em um apartamento na cidade, sentado em uma varanda em algum lugar tranquilo, ou talvez ouvindo em uma longa estrada sob as estrelas? Conte nos comentários. Adoraríamos saber onde no mundo você está enquanto essa história encontra o caminho até o seu coração. A neve havia caído por 2 dias seguidos. Grossa, lenta e pesada, como se o mundo tentasse se esquecer de si mesmo. Cobria cada árvore, cada rocha, cada trilha, até que toda a pradaria sussurrava em silêncio como um hino de luto. Silas Claiborne cavalgava sem pressa, as rédeas frouxas em uma mão, a outra descansando perto do revólver que não disparava havia anos. Não procurava nada, apenas lenha, apenas paz. Apenas uma razão para não voltar para aquela cabana gelada onde nenhum bebê mais chorava, onde nenhuma esposa mais cantava, onde o fogo nunca parecia quente o bastante. Então ele ouviu um som que não pertencia à neve, fraco, suave, quase como um mugido de um bezerro. Mas quando se aproximou, entre raízes de pinheiros e pó branco, viu uma criança quase congelada, sem forças nem para chorar. Envolta em couro endurecido pela geada, lábios arroxeados, olhos abertos sem derramar lágrima alguma. Mas ela olhou para ele, e isso quebrou algo em Silas Claiborne que há muito estava enferrujado. Ele desmontou devagar, ajoelhou-se na neve. Não falou nada. Não precisava. Ela piscou e ele estendeu a mão. Quando a pegou no colo, ela não se encolheu, nem sequer tremeu. Ele a enrolou no sobretudo, apertou-a contra o peito. Pesava menos que a sela. Montou novamente. O vento soprou mais forte, como se o mundo não quisesse que ele a levasse. Mas ele a levou. Ela não disse palavra alguma até chegarem em casa. A cabana de Silas era de toras grossas, o telhado curvado sob a neve. Lá dentro cheirava poeira, fumaça e abandono. Ele reacendeu a lareira, colocou a menina perto dela, trouxe água do barril, ferveu raízes que mal sabia o nome. Ainda assim, ela não falava. Ele também não perguntava. Apenas falava com ela como se ela ouvisse. Contava do cachorro que tivera, do cavalo que quebrara suas costelas na primavera, do cheiro do cabelo da esposa quando se deitava em suas costas após o jantar de domingo. Nunca disse a palavra filha, mas ela pairava entre eles como o bafo no inverno. Ao cair da noite, ela já estava aquecida. Os lábios voltaram a ficar corados. A mão se fechou em torno do dedo dele no sono. Ele não se moveu a noite toda. Apenas a vigiou como se a neve pudesse entrar e levá-la de volta. No terceiro dia, já andava. Ainda sem palavras. Mas sorria para o quarto do cachorro, molhava as mãos no balde d'água, até riu quando Silas derramou melaço na camisa. Ele deu o nome de Pequena Serva. Na cidade, os sussurros começaram antes mesmo dele desmontar do cavalo. Criança Comanche, murmurou o dono da loja ao entregar uma lata de feijão como se queimasse a mão. Selvagens não esquecem, sibilou a esposa do pastor, balançando a cabeça até quase perder o chapéu. Silas não respondeu. Não explicou. Comprou o que precisava e foi embora. Naquela noite, alguém pregou um coelho esfoliado na porta do celeiro. Ele queimou em silêncio. A cada dia, Pequena Serra ficava mais forte. Corria descalça pela neve como se tivesse nascido dela. Subia no corrimão da varanda, apontava para as estrelas como se as conhecesse. Silas construiu-lhe um berço com o mesmo pinho que sustentava a cruz da esposa. Entalhou um pássaro na cabeceira, deu-lhe uma boneca de linho velho. Ela aguardava todas as noites. Às vezes o olhava com olhos castanhos enormes. Não assustada, não perdida. Apenas avaliando se ele realmente ficaria. Certa manhã, trouxe-lhe uma pena. Colocou-a na mão dele, depois subiu em seu colo e descansou a cabeça no peito. Foi a primeira vez que Silas Claiborne chorou desde que o túmulo se fechou. No 8º dia, os cavaleiros vieram. 5 comanches, largos de ombros, pintados, silenciosos.
Cercaram a casa como lobos famintos. Um deles desmontou, mais alto que os outros, com cabelos com fios grisalhos. Eu alce-vermelho. Ele olhou para Silas, depois para a menina. Deixamos ela para os espíritos, disse. Silas ficou imóvel. Pequena serva agarrou-se à sua perna. Achávamos que estava perdida. Continuou alce-vermelho. Mas respira outra vez. Viemos buscá-la. Não, sussurrou pequena serva. Sua primeira palavra. Alce-vermelho piscou. Silas também. Ela repetiu, mais forte. Não. A palavra caiu na neve como pedra em lago quieto. Então, por trás dos guerreiros, uma mulher avançou. Willa Moon. Cabelos negros em 2 tranças longas. Uma cicatriz descendo no rosto como raio. Não disse nada. Apenas se ajoelhou diante da criança e segurou-lhe o rosto. A menina a encarou. Depois estendeu a mão e tocou a cicatriz. Willa estremeceu. Ela te reconhece, disse Silas baixo. Sou tia dela, respondeu Willa. Alce-vermelho assentiu uma vez. 3 noites. Traga-a para a fogueira, que o espírito dela escolha. Eles se foram como fantasmas. Só Willa ficou. Os 2 dias seguintes foram de silêncio pesado. Willa observava Silas alimentar as cabras, cortar lenha, enfaixar o pé da menina quando pisou num espinho. Ele falava pouco, ela menos ainda. Mas toda vez que seus olhos se encontravam, havia algo não dito ali. Não era calor, ainda, mas tão pouco ódio. Naquela noite, pequena serva desenhou nas cinzas 3 figuras de mãos dadas. Willa desviou o olhar. No 3º dia, cavalgaram até a clareira onde a tribo aguardava. O fogo queimava alto. A fumaça subia como se buscasse as almas perdidas. Pequena serva sentou-se entre eles. Uma mão na de Silas, outra na de Willa. Alce-vermelho deu um passo à frente. Criança de 2 mundos. Honramos tua respiração, tua volta. Mas agora perguntamos, aonde pertence teu espírito? O vento parou. O fogo estalou. Pequena serva olhou primeiro para Willa, depois para Silas. Então avançou e pegou ambas as mãos. Não uma, as 2. Suspiros correram pela multidão como vento nas folhas. Os olhos de Willa se encheram de lágrimas. Alce-vermelho encarou por longo tempo. Depois, assentiu. Então, ela pertence ao fogo. E o fogo pertence a ambos. Virou-se para Silas. Ela é sua, mas também é do povo dela. Case-se com a tia, case-se conosco. Silas olhou para Willa. Ela não recuou. Apenas o fitou como uma mulher que já perdera demais para ainda ter esperança. Mas quando pequena serva puxou sua saia, Willa assentiu uma vez, e isso bastou. Casaram-se na primavera, sem sinos, sem pastor. Apenas o vento, a criança entre eles e uma fileira de penas pendendo da viga da varanda. Willa usava as contas da mãe. Silas, suas botas gastas. Pequena serva batia palmas e lançava pétalas de algodoeiro. Na cidade, alguns ainda cuspiam ao vê-lo passar, mas ele nunca soltava a mão da esposa, e pequena serva jamais soltou a de nenhum dos 2. Se você ainda está aqui, ouvindo, prendendo a respiração como se a última nevasca pudesse silenciar o mundo outra vez, deixe-me dizer o que importa. Não é o sangue em suas veias. É a vida que você salva quando ninguém mais o faria. Silas Claiborne não planejou ser pai de novo. Não pediu uma tribo. Não implorou por amor. Apenas estendeu a mão na neve porque alguém chorava sem som e ele não conseguiu seguir adiante. Às vezes, isso é tudo. Uma mão estendida para trás. Uma boneca entalhada no silêncio. Um berço esculpido da dor. Fui julgado.
Foi zombado. Estava só. Mas ofereceu sopa em vez de vergonha, calor em vez de guerra, e a tribo que antes teria escalpelado um homem como ele, deu-lhe sua mulher mais forte, sua confiança mais profunda. Não porque ele lutou, mas porque não lutou. Veja, este mundo não precisa de mais heróis a cavalo. Precisa de mais homens que se ajoelham, de mais mulheres que perdoam cicatrizes, de mais crianças que escolhem o amor mais alto que o sangue. Então, se estiver aí fora ouvindo, sob a neve ou sob as estrelas, lembre-se, o que você salva no silêncio pode muito bem voltar para te salvar. E o que o mundo joga fora, às vezes cresce para ser a única coisa que te aquece quando nada mais consegue. Portanto, não passe adiante do choro. Pare, escute, responda. Talvez você se torne família para alguém que não tinha mais nada a perder. E nesse momento, você será completo. Se você gostou desta história, se inscreva em Entre Vozes e Corações e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.